Nessa noite eu queria falar sobre o chamado. Tonight I wanted to talk about your calling. Todos nós temos um chamado, amém, irmãos? We all have a calling, right, brethren? Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem. Let's see if you're hearing me Todos well. nós temos um chamado, amém, We all have a irmãos? calling, amen. Você sabe qual é o seu chamado? Do you know what your calling is? Pergunte para a pessoa que está próxima a você. Ask Você the sabe person qual é o next to seu you. chamado? Do you know what your calling is? Nós temos às vezes algumas ideias sobre qual é o nosso chamado. Sometimes we have some ideas about what our calling is. Mas em primeiro lugar nós precisamos entender que todos nós somos chamados em primeiro lugar com o mesmo propósito. But first of all, we need to understand in first place that we're all called with the same purpose. A Bíblia diz que nós somos a raça eleita, The Bible nação santa, says that we are a chosen people, a holy priesthood, e que fomos tirados das trevas para a luz do Senhor. and that we have been called from darkness into the marvelous light of the Lord. Com qual propósito? With what purpose? Quem se lembra desse versículo de 1 Pedro? Who remembers that verse in 1 Peter? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Open your Bibles to 1 Peter, Depois nós vamos para o texto que realmente eu quero ministrar. and then we'll go to the verse I really want to minister. 1 Pedro capítulo 2. 1 Peter chapter 2. Amém? Amen. 1 Pedro capítulo 2. 1 Peter chapter 2. Fala ao irmão que está ao seu lado assim, anima o seu coração, irmão. Tell the brother or sister next to you, rejoice in your heart. Versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Verse 9. 1 Peter 2, 9. Quem está perdido, diga misericórdia. Whoever's lost, say, Lord have mercy. 1 Pedro 2, 9. Diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who has called you out of the darkness into his marvelous Fala, light. eu sou Say, I am geração eleita. a chosen generation. Diga assim, eu tenho um chamado. Say, I have a calling. E o meu chamado, diga, And my calling, say, é anunciar is to proclaim as virtudes de Deus. the virtues of God. Amém? Amen. Você crê nesse chamado? Do you believe that calling? Sim ou não? Yes or no? Amém. Estou sentindo a falta de algumas pessoas que eu já vi aqui hoje, mas que não estou vendo agora, que não devem estar cuidando das I'm crianças. noticing that some people are missing here that I've seen were here today and aren't taking care of the kids or anything. Então, se alguém tiver em algum outro lugar dessa igreja que não seja trabalhando com as So if crianças, anyone is in any other place of this church which is not working with the children, deve estar aqui. then you should be Amém? here. Amen. Preste atenção, irmãos. Se Pay attention, brethren. Deus nos chama, qual é o critério de Deus? If God calls us, then what is God's criteria? Você já pensou nisso? Have you thought about that? Olha para os irmãos, olha uns para os outros assim. Look one to another. Vocês Look around. acham que somos todos iguais? Do you think we're all the same? Não. No. Nós somos diferentes, não somos? We are different, aren't we? Nós temos características We have diferentes. different characteristics. Nós temos aparências We have diferentes. different appearances. Nós temos talentos We have diferentes. different talents. É ou não é verdade? Isn't that true? Mas qual é o critério de Deus então para escolher? But then what is God's criteria to choose? E nós precisamos, nessa noite eu quero ler um texto And tonight I want to read a text que eu gosto muito, que está em 1 Samuel, capítulo 16. that I really like, which is in 1 Samuel chapter 16. E eu quero que você acompanhe. Vamos ler primeiro aqui somente um versículo. And I'd like you to follow along. Let's read one verse first. E 1 Samuel 16, versículo 7. It's 1 Samuel 16, verse 7. Só para você entender o que está acontecendo nessa história, Just so that you might understand what's going on in this story. é que Deus havia rejeitado Saul para ser rei. God had rejected Saul as king. E Deus falou com Samuel, quero que você vá à casa de Jessé. And God said to Samuel, I want you to go to Jesse's house. Porque lá eu tenho escolhido alguém para ser
o meu rei. Because there I have chosen someone to be my king. Ou seja, não que alguém fosse ser o rei de Deus, mas Not that era someone would be alguém a king over God, escolhido por Deus para ser rei sobre o povo de Deus. but it was someone chosen by God to be king over God's people. E então Samuel chega na casa de Jessé, So Samuel goes to Jesse's house. e quando ele fala isso para Jessé, When he says this to onde Jesse, estão os teus filhos? where are your children? Então Jessé apresenta os seus filhos, So Jesse presents his children, e o Jessé apresenta o filho mais velho. and he introduces the eldest son. É interessante porque na tradição do povo de Israel, It's interesting because in the tradition of the people of Israel, não só do povo de Israel, mas em geral, not just the people of Israel, but in general, o filho mais velho era aquele que herdava as coisas do pai, the oldest son is the one that would inherit the things of the a father, autoridade of his do father, pai quando o pai morria. the authority of the father when the father died, E para qualquer coisa que o pai fosse escolher, and em whatever primeiro lugar, the dad would choose in first place, a preferência era para o filho mais velho. the preference would go to the oldest son. E a Bíblia fala então que quando ele apresenta os seus filhos, So the Bible says that when he introduces his children, his sons, o Samuel, que era profeta de Deus, Samuel, who was a prophet of God, preste atenção nisso porque é um detalhe importante, pay attention to this, it's an important o detail. profeta de Deus, God's prophet, que havia escutado a voz de Deus, who had heard God's que voice, estava lá para obedecer o mandado de Deus, who was there to obey God's commandment, ele olha para o filho mais velho de Jessé he looks to Jesse's eldest son, e diz que esse homem era um homem alto, and he said that this man was a tall man, de boa aparência, of a nice appearance, era um homem he forte, was handsome, he era was um strong, guerreiro. he was a warrior. E ele disse, certamente esse é aquele que o Senhor tem escolhido para ser And he rei. said, surely that's the one God has chosen to be king. Apesar da primeira experiência com Saul, Despite the first experience with Saul, que a Bíblia diz que Saul era um homem bonito, because the Bible says that Saul was a handsome man, alto, tall, era um guerreiro, he was a warrior, e Deus havia escolhido Saul. and God had chosen Saul. Agora Deus tem um critério que é diferente. Now God had a criteria that was different. E Deus então é quando Deus fala para Samuel And that's where God says to Samuel que o que ele estava pensando naquele momento não era o que ele mesmo Deus estava that pensando. what he was thinking at that time is not what God was thinking at that time. Veja o versículo 7. Now look at verse 7. Porém o Senhor disse a Samuel: But the Lord said unto Samuel, não atentes para a sua aparência, look nem not on his countenance, nem para a sua grandeza, a grandeza da sua estatura, or on the height of his stature, porque eu tenho rejeitado. because I have refused him. Porque o Senhor For the Lord não vê como o homem vê, seeth not as man seeth, pois o homem vê o que está diante dos olhos. for man looks on the outward appearance, Porém o Senhor olha para o coração. but the Lord looks on the heart. Palavra tremenda de Deus, não é verdade, What a irmãos? tremendous word from God, isn't it? Diz aqui, não é esse. He says here, it's not this one. Não olhe para a aparência, Don't look at the appearance, porque o Senhor não vê como o homem vê. because the Lord doesn't see like man sees. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, Brethren, when God chooses someone, Deus tem critérios dele mesmo, Deus tem critérios próprios. God has his own criterias. E nós poderíamos dizer então que essa palavra, por exemplo, já foi escrita há tantos mil anos. So we could say this word was written however many thousands of years ago. Nós, desde que muitos de nós que já somos cristãos fazem muitos anos, Many of us who have been Christians for many years, já temos ouvido inúmeras mensagens neste texto. we have heard innumerable messages about this text. E nós já sabemos isso de Deus. And we know this from God. Mas, no entanto, a minha pergunta é: But still my question is, por que nós continuamos a julgar pela aparência? why do we continue to judge by appearance? Eu quero falar de chamado nessa I want to noite. talk about calling tonight. Mas o que eu quero que nós precisamos entender nessa noite But what we have to understand tonight é que nós precisamos entender os critérios de is Deus. that we need to understand God's E criteria. para que nós entendamos o chamado de Deus na nossa vida, And for us to understand God's calling in our a life, primeira coisa que nós temos que entender é que nós não podemos olhar como Deus olha. the first thing we have to understand is we can't look how God looks. Geralmente nós olhamos para nós mesmos como desprezo. Usually we look at ourselves like just
despiteful. We are Nós, despiteful. nós rejeitamos aquilo que nós somos. We reject that which we are. As pessoas crescem com complexo de inferioridade. People grow up with an inferiority complex. As pessoas normalmente na sua adolescência, People usually in their adolescence, até uma certa idade, until a certain age, elas às vezes se acham feias. oftentimes they find themselves ugly. É ou não é verdade? Isn't that true? Ah, mas eu sou muito Oh, feio. but I'm very ugly. Até que alguém olha pra você e diz, não, mas você é linda. Until someone looks at you and says, no, you're beautiful. Aí vem outra pessoa, nossa, mas você é And then linda. someone else comes by and says, you're beautiful. Aí vem outra pessoa e diz, você é And then linda. someone else comes by and says, you're beautiful. Aí você sai de um extremo e vai pro outro. And then you go from one extreme to the other. Aí você começa a achar realmente que você é a coisa mais linda que And then you existe. start thinking you are just the most beautiful thing that exists. É ou não é verdade? Isn't that true? E aí quando a pessoa descobre que acha que é bonito, And then when someone finds out they think that they're aí beautiful, começa a ter um julgamento totalmente diferente daquele também que Deus tem. then they start having a totally different judgment than what God Ou has. seja, o que eu quero dizer quando nós falamos de chamado So what I'm saying is when we think about calling, é que às vezes nós estamos ou num extremo ou no outro extremo. is that usually we're either on one extreme or the other. Nós achamos que Deus só vai usar ele e não eu. We think God's only going to use him but not me. Por quê? Why? Porque ele fala bonito. Because he speaks well. Porque ela tem uma boa aparência. Because she has a nice appearance. Porque ele sabe mais da Bíblia. Because he knows more of the Bible. Porque ele é isso, ela aquilo. Because he is that, she is that. E eu, quem sou eu? And who am I? Eu sou um zero à esquerda. I'm just a lefty. Eu não tenho valor. I don't have any value. Eu não sei porque na realidade eu não sei fazer nada. The truth is I don't know how to do anything. Ou seja, eu acho que tudo que eu faço não é suficiente. I think that everything I do is just not enough. Olha, Deus vai me usar. Oh, God's going to use me. Eu sou um pecador. I'm a sinner. Quantas coisas erradas eu já fiz? How many wrong things have I done? E às vezes pessoas levam a vida inteira com esse tipo de Sometimes pensamento. people spend their whole lives with that kind of E thought. sempre que Deus quer usar, And whenever God wants to use them, não, Senhor, agora no, não. Lord, not right now. Eu não estou pronto I'm not ainda. ready yet. Às vezes então a pessoa vai para o outro extremo. And sometimes people go to another extreme. Por que Deus não me usa? Why doesn't God use me? Eu sou uma pessoa tão I'm talentosa. such a talented person. Eu sei falar. I know how to speak. Eu sou bonito. I'm handsome. Ai, eu sei pregar melhor do que o I know pastor. how to preach better than the E pastor. por que que Deus não me permite pregar? Then why doesn't God let me preach? Ou então nós começamos, ai Senhor, eu quero logo, eu quero agora. Or we say, Lord, I want it now. Ou então nós começamos a julgar os outros. Or we start judging others. Ah, é? Deus disse que vai te usar? Oh, God said He's gonna use you. Eu não Huh? acredito. I don't believe it. Coitado. Oh, poor person. Oh, meu Oh Deus. my God. Como é que ele pensa que Deus vai usar How does ele? he think God's gonna use him? Ele vai cantar, canta totalmente He's gonna desafinado. sing. He sings totally out of tune. Não sabe tocar um He can't instrumento. play a single instrument. Olha, não sabe nem se vestir. He doesn't even know how to get dressed properly. Não, irmão, você quer que Deus te usa? No, do you want God to use Eu you? vou te dar uns toques, eu vou te dar umas ideias aqui. Let me give you some ideas, some hints here. Porque eu quero que, sabe, você vai ficar no ponto para Deus Because, te usar. you know, I want you to be right there where God's going to use O que you. vocês acham disso? What do you think about É this? exatamente o que nós fazemos. That's exactly what we do. É além do fato de falar que nós discriminamos as Besides pessoas. the fact that we discriminate against people. Você acha que Deus vai usar o César com aquela boca? You think God's going to use Caesar with that mouth? Ele fala tudo que vem na He cabeça. says everything that comes to mind. Você acha que Deus vai usar o fulano? Do you think God's going to use so and E aí so? Deus começa a usar a pessoa. And then God starts using the E aí person. você diz, isso não é de Deus, não. Oh no, that's not from God. Imagina, vindo do Daniel. Imagine that coming Não, from isso Daniel. não pode ser de No, Deus. that cannot be from God. Marcelo? Marcelo. Pelo amor de Oh, Deus. for the love of God. Randy? Randy. Ai, 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 Oh, ai. Lord. Olha, essa igreja já foi boa, mas Look, agora não dá mais pra mim. This church was good, but it's no good any longer. Porque agora o pastor deu pra colocar o Ricardo pra pregar. Because now the pastor put Ricardo to preach. Imagine, Imagine que that. absurdo! What an absurdity. Nós, às vezes, irmãos, nós selecionamos as pessoas que são do nosso time But sometimes, predileto. brethren, we choose people who are from our preferred team. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. But the Bible says that God doesn't see like man O que é que sees. Deus vê? What does God see? O coração. The heart.
Além do mais, vocês já viram o que está escrito, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17? And furthermore, have you seen what the Bible says in Deuteronomy chapter 10, verse 17? Apesar de que o contexto é um pouco diferente, Besides the fact that the context is a little different, mas não muda a realidade daquilo que Deus é but it doesn't neste change the versículo. reality of who God is in that verse. Olha só o que diz. Look at what it says. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que o quê? Terrível, que não faz acepção de pessoas. For the Lord your God is God of gods, and Lord of hosts, a great God, a mighty and terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. E ele não aceita recompensa. And he does not accept a reward. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. God doesn't make exception of people. Fala comigo isso. Vamos Say lá. with me. Deus, God juntos, vamos lá. Deus God não faz acepção does de not pessoas. regard people. Agora diga em inglês com o Nathan. God does not regard people. There we go. Come on, Nathan. You can do better. I'll give you some ideas so God's gonna use it. Okay. I want to hear everyone say it, King James style. Okay. Which God Okay. God Come on. Which God regardeth regardeth not not persons. persons. Amen. Irmãos, se nós queremos ser usados por Deus, If we would be used by God, nós temos que deixar os nossos preconceitos, then we have to leave aside our preconceptions, tanto a nosso próprio respeito, even regarding ourselves, como a respeito das outras pessoas. as regarding other people as well. E aí eu quero falar de Davi. And here I want to talk about David. Quem era Davi, Who was irmãos? David? É interessante, a Bíblia fala sobre Davi, It's interesting. The Bible talks about e David, nesse capítulo, and in this a chapter, Bíblia fala que Jessé tinha alguns filhos. the Bible says that Jesse had some children. E ele trouxe um, trouxe outro. And he had some sons, and he brought one and another and another. Mas interessante é que ele não trouxe Davi. And it's interesting, he did not bring David. Samuel disse, onde estão teus filhos? Samuel said, "Where are your sons?" E ele disse, estão todos aqui. And he said, "They're all here." E depois que passaram aqueles que ele havia trazido, And after he introduced all those who he had brought, o que ele disse? what did he say? Não tem mais? There's no more? Já acabaram seus Are filhos? those all your sons? Tem um lá. Yeah, well, there's one Ele está lá, there. pobrezinho, cuidando das ovelhas. Poor little guy, he's over there taking care of the sheep. Em outras palavras, estava dizendo, em um outro aí, mas ele é sem valor. In other words, he was saying there is another one, but he has no value. Ele não é guerreiro. He's not a warrior. Ele está lá fazendo um serviço que ninguém, ou que eu não ia desperdiçar um dos outros meus filhos para fazer. He's there doing the service that I wouldn't even dare waste the life of another one of my sons to Então do. é muito importante nós entendermos que Deus pode usar cada um de nós e Ele quer usar. So it's important we understand God can use each one of us and wants to use Nós us. precisamos colocar isso no nosso coração. We have to put this in our heart. E nós precisamos entender o chamado de Deus. And we have to understand God's calling. E nós precisamos nos dispor para Deus. And we have to be willing for E nós God. precisamos todos os dias fazer uma pergunta para nós mesmos. And every day we have to ask ourselves, Eu estou cumprindo o chamado de Deus na minha vida? am I fulfilling God's calling in my life? Será que nós fazemos essa pergunta todos os dias? Do we ask this question every day? Eu acredito que não. I believe not. Existe alguma coisa mais que os crentes podem fazer além de vir para a igreja, Is there irmãos? anything else believers can do besides going to church? Sim ou não? Yes or no? Pastor, o crente pode ler a Bíblia. Oh, pastor, believers can read the Bible. O crente pode orar. Believers can pray. E o crente pode... And believers can evangelizar. evangelize. And Esse não é o meu chamado. that's not my Esse calling. não é o meu dom. That's not my gift. É bom para evangelizar o Nathan. It's good to evangelize Nathan. Que aí entra de novo, né? Because then there it is again. Que é o Nathan, ele sabe a Bíblia. Because Nathan knows the Bible. O Nathan fala inglês muito bem. Nathan speaks English very O well. Nathan pode falar. Nathan can speak. Mas eu não, Deus me perdoa. But God forgives me. Porque eu não sei falar. Because I don't know how to speak. Vocês lembram de Moisés? Do you remember
remember Moses, quando Deus diz para ele, Moisés, eu quero que você vá falar com o faraó. when God said, Moses, I want you to go and speak to the Pharaoh. O que foi que Moisés disse? What is it that Moses said? Manda meu irmão. Send my brother. Eu não sou bom para falar. I'm not good in speech. Ele sim é que é bom. He's the one who's good. Nós sempre conseguimos, quando é para dar desculpa do que nós não queremos falar, Whenever fazer, we want to make up an excuse for what we don't want to do, nós sabemos quem faz bem. then we know who does it well. Mas quando nós queremos fazer, But when we want to do it, só eu sei fazer only isso. I know how to do this. É na verdade. Isn't that right? A mãe fala assim, meu filho, dá para você fazer o almoço hoje? The mother says, son, can you make lunch today? Não, mãe, manda a Yulia, ela que é boa nisso. No, tell Yuli. Yuli's the one who makes it well. Ah, não, olha, eu conheço pastor, eu conheço uma pessoa muito boa para Oh, fazer. Pastor, look, I know someone who's very good Olha, at this. irmão fulano é bom. So-and-so is very Chama good. ele. Call him. Eu tenho certeza. Inclusive, ele me disse que está querendo muito And trabalhar. actually, he told me he really wants to work. Irmãos, é interessante, eu quero agora que você veja comigo algo neste texto. Brother, I want you to see something with me in this verse. Primeira coisa que Deus fez foi falou com o profeta, vai lá porque eu tenho um homem que segundo o meu coração. The first thing God did was he said to his prophet, go there because I have someone who is after my own heart. Samuel obedeceu e foi. Samuel obeyed and went. Eu estou falando de chamado. And I'm talking about calling here. Mas aí, o que aconteceu? Lê comigo o versículo 13. But then what happened? Look with me in verse Você está 13. comigo aqui na Bíblia, 1 Samuel Are 16. you with me in the Bible? 1 Samuel A 16. Bíblia diz no 12 que então mandou chamar Davi. A Bíblia diz que So the Bible says in 12 that he sent to call for David. e então veio Davi, No 12 and 13. versículo 12. And so he went and called for David. Aí no versículo 13, And then in verse 13, a Bíblia diz que então Samuel fez algo. O que foi que ele fez? then the Bible says Samuel did something. What did he Ele do? ungiu. Olha só, ungiu Davi onde? No meio de quem? He anointed David where? No meio de seus irmãos. Among whom? Among his brothers, E in diz, the midst of his brethren. desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e fez o quê? And the Spirit of the Lord came upon David, and that day forward, so Samuel rose up and Ele did what? foi para Ramá, foi para a sua cidade, foi para a sua casa, And foi embora. went to Ramah, went to his city, to his house. He went away. O que eu quero chamar a atenção para você é que Deus mandou o profeta e ungir, What I want to draw your attention to is God sent the prophet to anoint. o profeta foi, The ungiu prophet went, e anointed, foi embora para casa. and went away to his house. E a ideia que esse texto dá And the idea this text gives é que a vida continuou do mesmo jeito. is that life continued on the same. Parece que nada havia acontecido. It seemed like nothing had happened. Nós podemos concluir então que Davi fez o quê? We might conclude that David did what? Botou na mesma hora a coroa na sua cabeça? That at that very hour he put on the crown on his head? O que provavelmente ele fez? What do you think he did? Most likely. Voltou para o seu trabalho. He went back to his labor. Voltou para cuidar das He went ovelhas. back to take care of the sheep. Voltou para a sua velha He vida. went back to his old life. Não porque ele queria, Not because he wanted to, mas é porque esta era a ordem natural das but that was coisas. just the natural order of things. E o que eu quero dizer com isso? So what do I mean by this? É que existe um tempo certo para o chamado de Deus. Is that there is a specific time for God's calling. Você está entendendo isso? Are you understanding this? Existe um tempo certo para o chamado de Deus. There's a right time for God's calling. Primeiro impedimento que eu falei, às vezes, é a nossa acepção de pessoas. The first thing that holds us back sometimes is our perception of people. Ou seja, nós temos preconceitos contra nós mesmos. We have preconceptions against ourselves. E às vezes nós temos uma estima que está muito alta. Sometimes we have a very high self-esteem. Ou às vezes nós temos uma estima que está muito baixa. Or sometimes we have a low self-esteem. Ou às vezes nós julgamos as pessoas. Sometimes we judge people. E aqui no caso, nesse momento agora, But here in this case, this time, já estava claro na vida de Davi it was clear in David's que life ele era o homem que Deus estava escolhendo para assumir o reino. that he was the man God had chosen to take the kingdom. Mas ainda não era o momento. But it still wasn't the right time. Sabe o que eu quero que você entenda? You know what I want you to É understand? aquilo que nós já conhecemos lá de Eclesiastes. Is that which we already know from Ecclesiastes? Todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. All things have a specific time determined by Há um God. tempo para todas as coisas debaixo dos céus. There's a time for all things under heaven. É fácil falar, It's easy to é speak. fácil citar o texto, It's easy to cite the verse. é fácil lembrar, It's easy to remember, mas não é nada fácil esperar. but it's not easy to wait. E sabe, irmãos, quando você vai olhar a situação, And you know,
brethren, when you go to look at the situation, nós vamos ver o seguinte, que o que aconteceu, Davi foi ungido then what do you see? David was e anointed voltou para fazer o que ele tinha que fazer. and went back to do what he had to do. Mas algumas pessoas têm um comportamento diferente. But some people have a different behavior. Nós começamos a pensar que podemos ajudar a Deus a cumprir os seus próprios propósitos. We begin to think we can help God carry out his own purpose. E nós começamos às vezes a querer fazer coisas que não fomos chamados para fazer. Sometimes we want to do things we weren't called to do. O que nós então temos que fazer? So then what do we have to do? Na realidade, irmãos, o que é que muda? In reality, brethren, what changes? O que muda é que Deus é quem começa a trabalhar. What changes is that it's God who begins to work. Diga assim, Deus Say, God, trabalha na minha vida. work in my life, Por favor. please. Como Deus trabalhou na vida de Davi, irmãos? How did God work in David's life? A Bíblia fala aqui no capítulo 16, a partir do versículo 14, The Bible says here in chapter 16, verse 14, que Saul, que já havia sido rejeitado por that Deus, Saul, who had already been rejected by a God, Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de the Saul Bible says, but the Spirit of the Lord departed from Saul, e diz que veio um espírito maligno e o espírito mau da parte do Senhor e atormentava Saul. and an evil spirit from the Lord troubled him. É interessante que na descrição deste texto, It's interesting in the description of this verse, já lá no versículo 17, already in verse 17, diz que Saul tomou uma atitude it says that Saul took e action, ele pediu que buscasse um homem que É. tocasse um instrumento. and he said, provide me now a man that can play well an instrument. E aí é interessante que um dos servos de Saul se lembra de Davi. And it's interesting, one of the servants of Saul remembers David. No versículo 14, In verse 14, diz que o espírito mau era da parte de quem? it says that the evil spirit was from whom? De Deus, On whose part? do Senhor. God's, of the Lord. Não é que Deus era o espírito It's not maligno, that God was the evil spirit. não é que Deus é mau, It's not that God is evil. mas a primeira coisa que mostra que o espírito do Senhor se retirou de Saul. But the first thing it shows here is that the Spirit of the Lord departed from Saul. E aí o Senhor permitiu que um espírito maligno o atormentara. And then the Lord allowed an evil spirit to torment him. Mas aí o que acontece? But then what happens? Quando Saul ele pede alguém para tocar, When Saul asks someone who can play para well acalmar o seu coração, to calm his heart, um dos seus servos se lembra de quem? one of his servants remembers who? De Davi. David. Quem que estava trabalhando? Who was working? Deus estava trabalhando. God was working. O que eu quero que você entenda é que no tempo de Deus, Ele sabe como trabalhar. What I want you to understand is that when it's within God's timing, He knows how to work. Ele trabalhou lá para que Saul fosse atormentado, He worked there so that Saul was troubled, mas ele também trabalhou no coração lá do servo de Saul para se lembrar de Davi. but He also worked in Saul's servant to remind him of David. É interessante quando nós pegamos esse fato também na vida de José, nós podemos ver a mesma It's coisa. interesting when we look at the same fact in Joseph's life, we see the same thing. O faraó teve sonhos. Pharaoh had dreams. José do Egito estava lá na prisão. Joseph of Egypt was in prison, E ele havia interpretado o sonho do copeiro do rei. and he had interpreted the dream of the king's E é cupbearer. interessante que a Bíblia fala que passaram-se mais ou menos 2 anos And it's interesting, the Bible says that about 2 years went by até que Faraó teve o sonho. until the Pharaoh had a dream. E quando Faraó teve o sonho, ninguém soube interpretar o sonho do rei. When the Pharaoh had that dream, the Bible says no one could interpret his dream. E aí vem o copeiro e se lembra de quê? And then the cupbearer came and remembered whom? De José, que interpretou o seu Joseph, sonho. who had interpreted his dream. Quem deu o sonho para Faraó? Who gave the dream to the Pharaoh? Foi Deus. It was God. E quem fez o copeiro se lembrar? And who made the cupbearer Foi remember? Deus. It was God. Irmãos, é muito importante que nós entendamos isso no chamado de It's Deus. very important we remember this in God's calling. É interessante que aqui no capítulo 17, It's interesting here in chapter 17. veja agora no capítulo 17, o versículo 15. Look now in chapter 17, verse 15. Está aí comigo? Are you with me? Olha só. Davi, para você entender, Davi tocou para o rei. For you to understand, David went, he played for the king. O rei gostou tanto que pediu que Davi ficasse por ali trabalhando. The king liked it so much that he wanted David to stay there and work there. Mas aqui
no capítulo 17, no versículo 15, But here in chapter 17, verse 15, diz que Davi fazia o quê? it says David did what? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Deus já estava trabalhando, God was already working, mas Davi continuava cuidando das ovelhas. but David kept taking care of the sheep. Às vezes nós pensamos, esse é o meu chamado. Sometimes we say, this is my calling. E na mesma hora nós queremos simplesmente mudar tudo na nossa vida. And then the same hour, we just want to change everything in our lives. Não pode ser assim. It can't be that way. Porque às vezes eu já vi pessoas que dizem assim, olha, Deus está me chamando para ser pastor. Because sometimes I've seen people say, God's calling me to be a pastor. Então vou pedir contas do meu trabalho, So then I'm just going to quit my job porque eu quero ficar à disposição de Deus. because I just want to be at God's hands. Aí dá vontade de perguntar, você vai viver de quê até lá, irmão? And then you say, you're going to live on what until then? Então, Until then. existem coisas que nós temos que andar, aliás, todas as coisas nós temos que andar no passo de Deus. So everything we do, we have to walk in God's steps. E qual é o passo de Deus? What is God's steps? É no passo que Deus trabalha. It's the steps where God works. É nas oportunidades que Deus trabalha. It's the opportunities where God is working. Porque senão, irmãos, nós vamos inverter a ordem dos fatores. Because otherwise we're going to invert the order of these E factors. nesse caso, inverter a ordem dos fatores sim altera o resultado. And in this case, to invert the order of the facts is going to change the result. Existe um tempo de Deus. There's a time from Se God. você for ler a história de Davi, If you go to read the story of David, você vai perceber algo muito you're interessante. going to realize something very interesting. Que Davi ainda teve que esperar muitos anos até assumir o reinado. David had to wait for many years before he assumed the kingdom. Por quê? Why? Ele teve que enfrentar o ciúme de Saul. He had to face Saul's jealousy, E ele teve que enfrentar todos os and obstáculos. he had to face all the obstacles. Mas o que eu quero que você entenda é que durante este But tempo, what I want you to understand is it was during that time ele estava sendo treinado he por was being Deus. trained up by God. Às vezes nós não estamos preparados ou não queremos entrar na escola de Deus Sometimes we're not prepared or we don't want to enter God's school para ser treinados para o nosso to chamado. be trained up for our calling. Sabe, quantos aqui são profissionais que que tem uma universidade? How many here are professionals who maybe have a university degree? Ok. Quantos de vocês exercem a função que vocês estudaram? How many of you actually carry out the function that you studied Alguns. for? Some. Quantos tiveram que passar por algum tipo de exame para exercer a sua função? How many had to go through some type of test Okay. to be able to carry out your role? Sem o seu teste, você estaria exercendo a sua função? Without that test, would you be in your position? Muito provavelmente não. Without passing that test, most likely not. Então suponha que você terminou a universidade, aqueles que não fizeram, ou todos, So then suppose that you graduated from university, those of you who went to e university, aí você recebeu o seu certificado, seu diploma, and you received your certificate, your diploma, e aí agora você tem que enfrentar um teste para receber a certificação para trabalhar. and now you have to go through a test to receive the certification to be able to work. E aí você faz o teste, mas você não passa. And you take the test, but you don't pass. Você pode exercer? Can you carry it out? Não. No. Aí você faz de novo o teste. And then you take the test again, E aí você não passa. and you don't pass. E aí depois você tem que fazer de novo e você não passa. And then you have to take the test again, and you don't pass. O fato de você ter feito o teste 3 vezes habilita você a exercer a The função? fact that you took the test 3 times, does that enable you to carry out the task? Sim ou não? Yes or no? Não. No. Você sabia que tem pessoas que foram chamadas por Deus Did you know there are people who have been called by God e que estão nessa situação? and who are in this situation? Não passam no teste. They don't pass the test. Uma vez, One time, 2 vezes, 2 times, 3 vezes. 3 times. Eu não estou falando do teste dos homens. And I'm not talking about tests from men. Eu estou falando do teste de Deus. I'm talking about the test of God. Davi teve que passar pelo teste de Deus. David had to go through the test of God. Ele foi ungido, He was anointed. recebeu o diploma de unção, He received the diploma of anointing. mas não estava pronto para assumir o reino. But he wasn't ready to take the Por kingdom. quê?
Why? Porque ele teve primeiro que enfrentar o urso. Because first he had to face a bear. Ele teve que enfrentar os animais que lutavam contra as ovelhas. He had to face the animals that would fight against the sheep. Ele teve que enfrentar o fato de mesmo depois de ter sido ungido, He had to face the fact that even after he was anointed, ele teve que continuar cuidando das he had to ovelhas. keep taking care of the sheep. Às vezes nós não queremos continuar cuidando das ovelhas. Sometimes we don't want to continue taking care of the sheep. O chefe falou que vai me promover a The gerente. boss said he's going to promote me to be a boss, to be manager. Então eu já não quero mais fazer So isso. then I don't want to do this anymore. Eu não limpo mais aqui, viu? I don't clean this anymore. Ó, right? eu não, isso aí chama outro No, aí, porque call someone else because ele ainda não é o chefe, they're still not the manager, mas ele já está orgulhoso. but they're already proudful, Ele já prideful. está cheio de arrogância. They're already full of arrogance. Ele já está como se fosse. It's as if they already were. E ainda que fosse, And even if they were, deveria fazer. they should still do Deveria it. estar disposto a They fazer. should be willing to do it. Davi já havia recebido o diploma de Deus. David had already received God's Tenho diploma. escolhido lá alguém que tem o meu coração, I um have coração segundo o meu. Que Chosen someone maravilha. after my own heart. Quer diploma What a melhor do que marvelous esse? thing. You want a better diploma than that? Recebeu a unção de Deus. Receive the anointing from God. Mas sabe o que mudou? But you know what changed? Nada. Nothing. Por quê? Why? Porque tudo já estava como deveria ser. Because everything already was as it should be. Apenas que Davi precisava passar no teste de Deus. The only thing that had to happen was David had to go through God's Qual era o test. teste? What was the test? A luta contra as feras, The battle against the wild para beasts. poder defender as ovelhas. To defend the sheep. Se Davi não soubera como defender as ovelhas, If David didn't know how to defend the sheep, não saberia defender a nação de then he Israel. wouldn't be able to defend the nation of Israel. Depois Davi teve que aprender a lutar contra os seus maiores inimigos. Later, David had to learn how to fight against his greatest enemies. Qual foi um dos maiores inimigos que Davi enfrentou? What was the greatest enemy, one of the biggest enemies David O faced? gigante. The giant. Interessante isso, irmãos. That's interesting, brethren. O problema é que nós queremos exercer o nosso chamado sem passar pelos The testes. problem is that we want to put in practice our calling without first going E through aí the quando test. vêm os testes, And then when the tests come, nós recuamos. then we draw back, we cower away. E aí nós vamos de novo. And then we go again. Aí vem o teste outra And the vez. test comes again. Diga para a pessoa que está perto de você, Tell the person next to you, faça o teste take the test e passe no and teste. pass the test. Amém? Amen. Você está preparado? Are you ready? Davi teve que passar pelo teste David had to pass the test da tentação. of temptation. Qual foi a tentação? What was the temptation? De matar Saul, To kill Saul, de tirar Saul do seu caminho, to take Saul out of his path, para poder exercer o seu reino. to be able to reign in his kingdom. E Davi fez isso? And did David do that? Vocês acham que ele passou no teste ou Do não you, passou? do you think he passed the test or not? E foi só uma vez? And was it just once? Não, No. várias vezes. Several times. Seria muito fácil para Davi pensar como um de nós. It would have been very easy for David to think like one of Bom, us. já que Deus me deu a oportunidade uma vez, Well, since God's given me the opportunity pode once, ser que seja da vontade de Deus Then que eu it might- mate Saul, it might be God's will for me to kill Saul porque já é a segunda vez. because it's already the second time, Porque já é a terceira because vez. it's already the third time. Às vezes nós achamos que porque a tentação bate na nossa porta mais de uma vez, é porque é a vontade de Deus que nós Some- caiamos na tentação. Sometimes we think because temptation is knocking on our door several times, we think that maybe it's God's will we fall into temptation. Entende? E não é. And you understand, but it's not. É que nós vamos passar por esse teste. It's that we need to go through this test. E depois teve o teste do tempo. And then there was the test of time. Você sabe quantos anos Davi demorou para assumir o reino depois que foi ungido? You know how many years it took for David to assume the kingdom after he was anointed? Eu também não sei. I also don't know. Mas eu sei que foram muitos. But I know it was many. Sabe por que eu sei que foram muitos? You know how I know it was many? Porque depois que Davi viveu alguns anos junto com Saul, Because David lived a few years with Saul.
casou-se com uma das filhas do rei, He married one of the daughters of the king. teve que fugir do rei, He had to flee from the king. formou seu exército, He formed his army. foi viver no território do He inimigo, went to live in the enemy's territory. depois voltou e se tornou rei em apenas algumas cidades de Israel, And then he went and became king in only a few cities of Israel. e esperou até que Saul fosse morto para poder assumir o And reino. he waited until Saul was killed for him to take ownership of the kingdom. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. But I want you to understand something very important. Existe uma das coisas que evidencia o chamado. There is something that is an evidence of your calling. Isso faz com que o chamado apareça. And this makes it so that the calling shows up. Você já viu quando você olha para alguém e diz, não, essa pessoa realmente tem algo diferente nessa pessoa. Have you seen someone where you look at them and you say, no, this person, there's something different about that person? Quem já viu isso? Who has seen this? Mesmo que a pessoa ainda não é, Even if the person oficialmente. isn't officially, Sabe o que é isso? you know what that is? Unção. Anointing. Unção do Espírito de Deus. Anointing of the Spirit of God. É interessante This isso. is interesting Porque isso aconteceu com Davi. because this happened with David. Lá em 1 Samuel 16, There in 1 Samuel nós 16, lemos que na hora que Samuel ungiu Davi, we see that the time where Samuel anointed David, aconteceu algo muito interessante. something very interesting O happened. que foi que aconteceu? What is it that A happened? Bíblia diz, desde aquele momento, The Bible says that from that moment forward, o que aconteceu? what happened? O Espírito de Deus The Spirit of God se apoderou, se apossou de Davi. Landed upon David, fell upon David. O Espírito do Senhor, The Spirit of the a Lord, unção do Senhor. the anointing of the Lord. E o que começou a acontecer a partir daquele momento? And what started happening that moment on? Davi voltou para cuidar das ovelhas, David went back to take care of the sheep, mas quando precisaram de alguém cheio de unção, but when they needed someone full of God's anointing, alguém lá no palácio, someone in the palace, falou, eu conheço alguém. I know someone. Ele é o filho de Jessé. He is the son of Jesse. Ele sabe tocar bem. He knows how to play well. E ele é cheio do Espírito de And he's Deus. full of the Spirit of God. Ele podia ter chamado outra You pessoa. could have called another person. Será que não havia ninguém mais em You Israel? don't think there was anyone else in Israel? Não, mas a unção é que fazia diferença. No, but the anointing made the difference. E quando Davi chegou lá, que sentou, começou a tocar a sua harpa, And when David got there and sat down and began playing his o harp, que aconteceu? what happened? Pode falar, irmãos. Não é proibido falar. Vocês You estão can say querendo it. dormir? Se quiser, eu acabo a mensagem You're agora. allowed to say it. If you just want to sleep, I can end the service right now. O que aconteceu? What happened? Alô? Só Edileuza sabe? Only Agilosa knows? O que, Daniel? O que aconteceu com o Espírito? What happened with the Spirit? Isso é boa. That's a good Boa, one. Okay. gostei, gostei. Good try. O espírito maligno foi embora, irmãos. The evil spirit fled. Você já imaginou? Can you imagine? Você já viu? Have you seen Você it? já sentiu? Have you felt it? Já viu isso acontecer? Have you seen this happen? Será que a questão era porque era harpa? Do you think it was because of the harp? Será que se Davi tocasse bateria, You think that if David played the drums, ia chamar Davi para tocar bateria na frente do rei? they would have called David to play the drums in front of the king? Pegar uma bateria acústica And maybe an acoustic e o drum rei tá lá, drum set, and the king is louco, there. né? Aí vai Davi e começa a tocar a bateria. David goes and starts playing the drums. Vocês acham que ia acontecer? What do you think would have happened? Ia vir mais espíritos malignos? Would more evil spirits have shown up, or Iria acontecer a mesma coisa, no? The irmãos. same thing would have happened. Porque é a unção que Because faz a It's the diferença. anointing that makes the difference. O chamado, ele faz com que
Veja bem, aliás, a unção faz com que o chamado fique claro. The anointing makes it so that the calling is clear. Então qual era o chamado de Davi? So what was David's calling? O chamado de Davi era para tocar harpa. Oh, David's calling was to play the Era para harp, ser músico. to be a musician. O que mais era o chamado de Davi? What else was David's calling? Era para ser sacerdote. To be a priest, Era para ser levita. to be a Levite. Mas ele era de outra tribo, não podia ser levita. But he was from another tribe, he couldn't be a Qual era o Levite. chamado de Davi? What was David's calling? Não ouvi. I can't hear you. Para ser rei. To be king. Mas o que ele estava But fazendo? what was he doing? Ele estava tocando sua harpa. He was playing his harp. Às vezes nós achamos que eu fui chamado para ser pastor, não posso tocar o instrumento. Sometimes you think, I was called to be a pastor, I can't play the instrument. Eu fui chamado para isso e não para I aquilo. was called for this and not for Pastor, that. chama outro. Pastor, call someone else. Esse serviço é muito baixo para This mim. service is just too low for me. Ou você começa Or do you start fazendo o que tem que fazer, doing what you have to do, cuidando das ovelhas, taking care of the sheep, tocando sua harpa, playing your harp, ou qualquer outra coisa, or whatever else? ou então você nunca chega a cumprir realmente o seu chamado. Or do you never fulfill your true Porque calling? isso faz parte dos testes de Deus. Because those are parts of E God's quem tem test. unção, And those who are sabe o anointed, que acontece? do you know what happens? Qualquer coisa que ele faz, Anything he does, a unção flui, the anointing flows. a unção vem, The anointing a comes. unção transforma The o anointing ambiente, transforms the a unção environment. quebra The anointing breaks as obras do the diabo. works of the devil. Nós precisamos aprender isso. We have to learn E nós this. precisamos buscar esta unção. And we have to seek out this Nós anointing. precisamos ter unção para fazer a comida que vamos comer na hora da nossa reunião We lá have to have embaixo. anointing to make the food we're going to make at our gathering downstairs. Nós precisamos dar unção para tudo que vamos We need fazer. the anointing for everything we're going to do. Porque a unção vai mostrar qual é o seu chamado. Because the anointing is going to show what your calling E is. se você diz que é chamado e diz que tem unção, And if you say you are called and that you're anointed, mas vive na carne, but you live in the flesh, tem irmãos que já não estão mais na carne, there are brethren who are no longer in the flesh, nem no espírito, nor in the spirit. estão no osso. They're in the bone. Falar qualquer coisa, You say anything, Pastor. fica com raiva. They get enraged. Se chamar a atenção, irmão, olha, You get their tem attention. que chamar a atenção com muita humildade. You have to get their attention with a Não, lot of humility. por favor, não faz isso mais. Please don't do that Será que anymore. dava para você fazer You isso? know, Se do não, you think you could do this? Otherwise, a unção, oh, there's anointing. a unção de Deus. Anointing from God. Sabe? Davi chega lá no arraial, lá no campo de guerra. David goes to the battlefield. Veja comigo, 1 Samuel 17, Look here with me 26. in 1 Samuel 17:26. Antes, é interessante, né? This is interesting No here. versículo 15 do capítulo In 17, verse 15 of chapter 17, diz que Davi ia e voltava it says that David went and returned de cuidar das ovelhas do seu pai to take care of his father's sheep e atender às necessidades lá que o rei tinha. and also to tend to Saul to the king's needs. Mas aí, quando ele volta, o seu pai agora manda ele levar comida para os seus irmãos. But now when he returns, O pai dele manda his ele levar dad comida. tells him to take food for his brothers. E ele vai And he goes lá no campo de batalha onde os irmãos dele estavam. to the battlefield where his brothers were. Ele, de fato, eu acho incrível isso, I irmãos. just find this incredible, really. Apesar do próprio pai saber que o menino já era ungido para rei, Despite his very own dad already knowing he was anointed to be king, continuava dando as tarefas de recado para o menino. he continued giving just the message boy type task to him. O que mostra para mim What this shows me, que mesmo sendo ungido, even being anointed,
a unção não nos dá o direito de desobedecer às autoridades constituídas de Deus sobre a nossa vida. The anointing doesn't give us the right to disobey the authorities given other people by God over our lives. Porque tem gente que acha que ele tem uma unção especial Because some people think they have a special anointing. e que agora ele pode desobedecer todo mundo, And now até o pai e a mãe. they can just disobey everyone, even their mom and dad, Não é verdade? right? Já vi igrejas em que existe uma guerra. I've seen churches where there's like a war going on. Porque tem o pastor e tem o profeta. Because there's the pastor and then there's the prophet. E aí o profeta, And then the prophet, ele acha que ele pode desobedecer ou sair da autoridade do pastor porque ele é profeta. he thinks that he can disobey or leave the pastor's authority because he's a prophet. Ou o pastor acha que não pode falar nada com o profeta, Or the pastor thinks he can't say anything to the ou prophet repreender o profeta or rebuke the prophet porque ele é profeta. because he's a prophet, Não é? right? Então, Davi obedecia seu pai. So David obeyed his dad. E aqui o que aconteceu? O pai mandou ele para o arraial. And what happened here? His dad sent him to the Mas o que eu battlefield. quero é que você veja o que a unção faz com But a I pessoa. want you to see what the anointing does with a No person. versículo 26 do capítulo 17, Verse 26 of chapter 17 diz que Davi chegou lá no campo de guerra says David went there to the battlefield e ele encontrou o gigante desafiando o exército de Israel. and he saw there the giant that was challenging Israel's army. E olha o que ele diz. And look at what he says. No versículo 26, na segunda metade do versículo. Verse 26, the second part of the Ele verse. pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? He says, "For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" Olha, o que estava diferente em Davi, irmãos? What was different with David? O que você acha que estava diferente nele? What do you think was different with him? A unção. E o que a unção estava mudando nele? The anointing, and what was the anointing Ou changing o in que a him? unção havia mudado nele? And what had the anointing changed in him? A visão. The vision. Você lembra, a Bíblia fala em Números que quando os 12 espias foram lá na terra prometida, The Bible says in Numbers that when the 12 spies went to the promised land, quando eles voltaram, when they came back, eles diziam assim: é que os homens lá são tão they grandes said, "The men there are so big que nós parecemos gafanhotos aos olhos deles that we look like grasshoppers before their eyes, e também aos nossos olhos. and even in our own O eyes." que estava errado com aquele povo? What was wrong with those people? A visão. Their viewpoint. Então, quando a unção vem sobre nós, So when the anointing is upon quando o us, Espírito Santo vem sobre when the nós, Holy Spirit comes upon us, a nossa visão tem que mudar. then our point of view has to change. Nós temos que olhar para o nosso chamado We have to look at our calling com a visão de with Deus. God's view. Qual que é o meu chamado? What is my calling? O meu chamado é para testificar, para Is my testemunhar, calling to just bear witness, to give para testimony, compartilhar o evangelho? to share the gospel. Se eu acho que o meu chamado é esse, If I think that that's my calling, e aí eu não vou porque eu tenho medo, but then I don't go because I'm afraid, porque eu acho que eles vão me criticar, because I think they're going to criticize me, porque eu acho que eles vão me destratar, me Because I falar think mal de mim, they're going to treat me badly, they're going to speak poorly of me, a nossa visão tem que mudar. then our view has to change. Ou é um sinal de que não há unção sobre nós. Or it's a sign that there is no anointing over us. Ou existe alguma coisa que está mal conosco. Or there's something that is wrong with us. E o que eu tenho que fazer então, pastor? So then what do I have to do, Pastor? Eu tenho que entender o meu chamado. I have to understand my calling. Eu tenho que buscar a unção de Deus. I have to seek God's anointing. Eu tenho que dizer: Deus, eu preciso receber da tua unção. I have to say, God, I need to receive your anointing. E como eu aplico os meus testes na minha vida, And how I apply the tests in my life, eu fico atento àquilo que pode ser um teste na minha vida. I'll be attentive to whatever might be a test E eu in my preciso life. buscar as oportunidades que Deus vai abrir. And I have to look for the opportunities God's going to give. Mas se eu viver fugindo das oportunidades, eu nunca vou cumprir o meu chamado. But if I keep running away from the opportunities, I'm never going to fulfill my calling. Entende o que eu digo? You understand what I'm saying? Você quer cumprir o seu chamado? Do you want to fulfill your calling? Você sabe qual é o seu Do chamado? you know what your calling is? Você está cumprindo o seu chamado? Are you fulfilling your calling? Pastor, eu fui chamado para assistir o culto. Pastor, my calling is to just attend the service.
E eu já estou cumprindo meu chamado. and I am fulfilling my Inclusive, calling. eu cheguei bem cedo hoje, Actually, I got here really early today. sentei, I sat down, orei, I prayed, pedi a Deus que falasse comigo na I mensagem. asked God to speak to me through the Não é message. maravilhoso, pastor? Isn't that marvelous, Pastor? Deus está respondendo o seu pedido de oração God hoje. is answering your prayer request today. A Bíblia diz que o nome igreja significa chamados para fora. The Bible says that the name church means called out. Isso, sim, pastor, eu saí da igreja? Pastor, do you mean that I'm out of the church? I've been Não. called out of the church? No. É que nós precisamos ser igreja lá fora, irmãos. It's that we need to be the church out there. Nós precisamos testificar. We have to testify. Nós precisamos anunciar. We have to proclaim. Nós precisamos cumprir o chamado. We have to fulfill the calling. A Bíblia diz que a unção do Espírito de Deus veio sobre a igreja. The Bible says that the anointing of the Spirit of God came upon the church. Mas às vezes nós queremos unção para soltar fogos de artifício. But sometimes we just want anointing so that we can light off fireworks. Ou seja, queremos que as pessoas olhem para nós e nos achem mais espirituais do que os outros. In other words, we want people to look at us and think of us as more spiritual than others. Nossa, olha como o irmão Tega está pingando óleo. Look at that person, he's so anointed, there's just oil dripping off of him. Uau! O irmão está pingando óleo. Just dripping oil. Olha que unção. Look how Para anointed. quê? For what? Unção é para falar das coisas de Deus com os perdidos. Anointing is to share the things of God with those who are A lost. gente sempre empurra a responsabilidade para o outro. We always push off the responsibility to another person. Esther, que é uma irmã usada por Deus. Esther is a sister used by God. Aleluia. Hallelujah. Esse é o chamado. Eu sei que esse é o chamado da I Esther. know that's Esther's calling. E o seu chamado? And what about your calling? E o seu chamado? What about your calling? Pastor, o senhor sabe que eu sou muito novo ainda na fé, né? Pastor, you know I'm still very new in the E eu não faith, sou muito right? bom com esse negócio de falar. And I'm not very good at this thing about talking. A gente sabe quando o irmão é bom de falar, quando ele começa a reclamar e falar dos We outros. know someone's good at talking when they start complaining and speaking badly of Aí não someone falta else. palavra. Then there's no word missing. Parece que vem aquela unção, It's mas like não é they're do just Espírito de Deus. anointed, but it's not from God's Spirit. Terrível. It's just terrible. Deus não vê como o homem vê. God doesn't see as man sees. Que tal se nós olharmos o que Paulo escreveu e entender? What if we were to look at what Paul wrote and understand it? Pois nós temos a mente de Cristo. We have the mind of Christ. Diga, eu tenho a mente de Say, I Cristo. have the mind of Christ. Say, I have the mind of Christ. Is that right? I have the mind of Christ. Eu tenho a mente de Cristo. I have the mind of Christ. E o que a mente de Cristo vai fazer? What is the mind of Christ going to do? Vou botar uma empresa, pastor. Pastor, I'm going to start a business. Com a mente de Cristo eu vou With the mind entender of tudo. Christ, I'm going to understand Vou ganhar everything. muito dinheiro, vou ficar muito I'm rico. going to make so much money. I'm going to be so rich. E vou mandar muitos And missionários. I'm going to send out so many missionaries. Cuidado, Be careful. esse não é o seu chamado. That's not your calling. Precisamos olhar uns para os outros com a mente de Cristo, com a visão de Deus. We have to look at each other with the mind of Christ, with God's vision. Irmãos, Deus quer levantar a sua vida. Brethren, God wants to lift up your life, E você precisa crer. and you have to believe, E você precisa se levantar. and you have to stand up. Não é mais tempo de ficarmos parados. It's not time anymore to stay still. Quero que você todos os dias pergunte para você qual é o meu chamado. Every day I want you to ask yourself, what is my calling? Depois, eu estou cumprindo o meu chamado. And then ask, am I fulfilling my calling? Deus abençoe seu coração. God bless your heart. Vamos orar. Let's pray. Pai, abençoa a tua igreja. Father, bless your church. Abençoa o teu povo. Bless your people. Nos ajuda, Senhor. Help us, Lord. Às vezes, Pai, nós ficamos como os fariseus. Sometimes, Father, we are as the Pharisees. A Bíblia diz, tu disseste que eles simplesmente percorriam o céu e a terra You said that they would just go about on the earth everywhere para converter uma pessoa. to try to convert one person, Mas depois, com as suas próprias but atitudes, then with their own actions, eles
o transformavam em 2 vezes filho do inferno mais do que eles. They would condemn that person and make them 2 times worse than the son of the devil. Mas, Senhor, em nome de But Lord, in Jesus, the name of Jesus, queremos ser uma igreja que perdoa. we want to be a church that forgives. Queremos ser uma igreja, Senhor, que valoriza We want to be a church that gives value as to pessoas, people, que ama um ao outro, that loves one another, que cumpre o seu chamado. that fulfills its calling. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Transforma o nosso coração. Transform our heart. Ajuda-nos, Senhor. Help us, Lord. Em nome do In the name Senhor. of the Lord. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Vamos continuar nesse espírito de adoração. Let's continue in the spirit of adoration. Vamos. Quero que você. Hoje nós vamos orar pelas pessoas. Let's pray for people today. Quero que você que tem desejo, tem necessidade de receber oração, If you have a desire or need to receive prayer, venha à frente nessa hora. then come forward, please. Vou chamar minha esposa para que estejamos juntos orando por And você, those that will be up por here sua praying vida, for you por as sua well. família. Se você For tem your um life, for your pedido, family. se você tem uma necessidade, se é espiritual, se é física, If you se é have emocional, any need, if it's spiritual or physical, emotional, venha à frente, nós vamos orar. come up, please, and we're going to pray. A ideia de virmos aqui The idea of Neste coming up lugar. here in this place para louvarmos a is Deus, to worship God, adorar a Ele to praise God and worship Him, e para abençoarmos uns aos and to outros. bless one another. Quando Jesus estava em algum lugar, When Jesus was at a certain place, Ele orava pelas pessoas. wherever He was, He would pray for people. Ele curava as He would heal pessoas. people. Ele restaurava as He would pessoas. restore people. Se você quer receber, venha à So if frente. you want to receive, come forward. Aleluias. Bendito é o teu nome, Senhor. Blessed is your name, Lord. Thank you, Lord. Just praise you. Give you thanks, Father. Se esta mensagem falou ao seu coração, gostaríamos que você tomasse 3 atitudes. Se você já pertence à família de Deus como um cristão, ore por este ministério. Envie um link deste vídeo para os seus amigos para que eles também possam ser edificados e, por último, compartilhe o seu testemunho conosco escrevendo para nós. Se você ainda não entregou sua vida ao controle do Senhor Jesus e deseja receber mais informações, envie uma mensagem para nós com suas perguntas ou pedidos de oração. Teremos o maior prazer em poder ajudá-lo na sua jornada espiritual com Cristo. Deus o abençoe e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana.